Vamos lá, vamos colocar um vídeo do professor Rocco que fala sobre percussão. Deixa eu botar aqui. Percussão do abdômen. A percussão do abdômen deve seguir o mesmo trajeto da palpação. A percussão do abdômen, você percebe regiões mais timpânicas, geralmente a região epigástrica é timpânica, por conta do fundo gástrico, né? Essa região periumbilical também é timpânica, por conta do próprio intestino delgado, e regiões maciças, que é o fígado, traube, quando o passo estiver aumentado, e eventualmente outras regiões do abdômen. É importante você saber que regiões normalmente são maciças, porque se estiverem timpânicas, alguma coisa está errada. Normalmente, a região do hipocôndrio direito é maciça. Se houver timpanismo, pode ser um sinal de doença grave, de pneumo peritônio, ou às vezes uma alça intestinal se insinuou entre a parede e o fígado. É importante a percussão, porque através dela é que se faz o cálculo da hepatimetria. Você vai percutindo até sentir que é submaciço. E aí você pode mensurar o tamanho do fígado, que gira em torno de 10 a 12 centímetros. Deve-se usar uma fita métrica. Essa hepatimetria deve ser sempre feita com o doente respirando calmamente. Se o doente respira muito fundo, o fígado ele se movimenta. E você pode ter erros, mede um na ins, outro na ex, né? Enfim, você pode ter diminuição do fígado, ou o inverso, pode ter um aumento do fígado. Então, a hepatimetria é feita com o paciente respirando calmamente. Ok. O professor Rocco falou aí do pneumo peritônio, e a gente vai explicar agora o que é isso. Está relacionado, deixa eu só voltar para a aula lá, está relacionado com o sinal de Jober. Vou botar o slide certo. Então está relacionado com o sinal de Jober. E aí, gente, para a gente tentar explicar o sinal de Jober, a gente vai falar um pouquinho, rapidinho, de raio-x de tórax. Não sei se em algum momento do curso, algum professor já falou de raio-x de tórax. O que a gente vai ponderar aqui? O raio-x de tórax, e aqui é um raio-x de tórax normal, que a gente está mostrando. A mãozinha. O raio-x de tórax normal é feito em PA, que é quer dizer postura anterior, e o raio, né, a incidência do raio-x vai das costas, ou seja, de trás para frente, ou seja, do dorso para a parte ventral do tórax. E isso ocorre para a estrutura do mediastino, com a área cardíaca, ficar num tamanho mais anatômico, né? Já que o anteparo é a parede que a gente encosta ao peito. Mas, enfim, isso aqui vai ficar difícil a gente explicar assim. Também não tem muita importância aqui. O que eu queria ponderar o raio-x de tórax, que o raio-x de tórax, apesar de mostrar o parênquima, mostrar a área de mediastino, ele também mostra o andar superior do abdômen. E isso aqui que é importante. O andar superior do abdômen. Então, a gente tem as estruturas aqui, que é a hemicúpula diafragmática, direita e esquerda,
Em sinal radiológico, a gente vê o seio costofrênico direito, o seio costofrênico esquerdo. A gente está vendo, então, que o pulmão está vindo até o finalzinho aqui. O pulmão está vindo até o finalzinho aqui. Em situações de derrame pleural, isso vai ficando velado, vai ficando branco. Né? E o que a gente vê embaixo? Embaixo, que é o andar superior do abdômen, a gente vê as estruturas, lembrando da anatomia, que é o fígado, né? Ou seja, a loja hepática, e a gente vê a loja esplênica com o corpo gástrico. É importante a gente saber que no raio-x, o que tem de preto é o ar. Tá? E o que tem de branco são estruturas que a gente chama de radioopacas, são estruturas mais sólidas. Então, há uma gradação aí do branco, do completamente branco até o completamente preto, que as estruturas vão tendo densidades diferentes. Então, o preto, que a gente tecnicamente chama de hipertransparente, que é onde o raio-x conseguiu queimar, porque o filme do raio-x virgem ele é completamente branco. Ele é completamente transparente. Então, onde ele conseguiu queimar, que o raio conseguiu passar pelas estruturas que são menos radiopacas, vamos dizer assim, e o pulmão, como um órgão aerado, então ele tende mais para um preto. Né? O pneumotórax, que é só ar, então fica tudo preto. O pulmão, como uma estrutura vascularizada, né? o ferro da hemoglobina, ele tem um nível de radiopacidade. Então a gente vê o coração branco, o fígado, que é muito vascularizado, né? Tendendo com branco. Né? O osso, né? A explicação daqui é mais pela calcificação mesmo, que aí é a estrutura mais radiopaca que aparece no raio-x. Mas voltando para o andar superior do abdômen, o que eu queria que vocês percebessem? Fígado, então, branco, que a gente chama de hipotransparente, bastante vascularizado, loja hepática, ok? E desse lado esquerdo, a gente vê, na verdade, uma região de hipotransparência, ou seja, um pouco preto. Qual seria a explicação disso aqui? Na verdade, aqui a gente está vendo o ar do conteúdo gástrico, do fundo gástrico. Em linguagem radiológica, isso aqui é chamado de bolha gástrica. Então, todo raio-x normal de tórax, a gente vai ver com esse padrão o andar superior também do abdômen. Do lado da loja hepática, a gente vai ver uma região grande, branca, de hipotransparência, e a gente precisa identificar do lado esquerdo sempre a bolha gástrica. Ok? A gente vai comparar esse raio-x com o próximo. O próximo raio-x, o que a gente está vendo aqui? Nós vamos esquecer a parte, vamos dizer assim, de parênquima e loja hepática, e o mediastino. A gente está vendo um coração aumentado aqui. Ok? Mas a gente não vai levar em consideração isso aqui. Continuando olhando para o abdômen superior, o que a gente vê de diferente em relação ao anterior? Primeiro, que começa a aparecer uma camada preta aqui entre o diafragma e o fígado. Isso aqui não tinha no anterior. Sugerindo, então, que isso aqui seja ar. Ok? Já que o ar a gente viu que ele tende a ser preto, como a gente vê o órgão aerado, como é o pulmão. E o que a gente vê do lado esquerdo? A gente não está achando mais a bolha gástrica. A gente está vendo uma linha tênue preta entre as estruturas intraabdominais e o diafragma esquerdo. O que está acontecendo aqui, gente? Na verdade, o que ocorreu aqui, essa é uma radiografia clássica de tórax do paciente que tem aquela doença que a gente falou na aula passada, que dá abdômen agudo e que dá o sinal do abdômen em tábua. Não sei se vocês vão lembrar, que é uma rigidez abdominal absurda que dá por causa que a saída do ácido clorídrico do estômago caindo para a cavidade peritoneal, ou seja, a úlcera péptica perfurada, que é um abdômen agudo perfurativo,
tem essa consequência que a gente falou na aula passada, né? O paciente acaba recebendo no peritônio ácido clorídrico. Então, a irritação é tanta que o abdômen fica rígido. Mas o que acontece? O próprio gás do estômago também sai. Também vai para a cavidade peritoneal. É exatamente o que a gente está vendo aqui. A gente está vendo no raio-x o pneumo peritônico, que a gente chama, que é o ar na cavidade peritoneal. E fica mais evidente sempre no lado direito que no lado esquerdo. Então, esse é um raio-x clássico de uma pessoa que está sofrendo a úlcera péptica perfurada. E o que a gente vai ver aqui de consequências semiológicas? Se fosse possível, e é possível a gente fazer a percussão dessa região aqui, o que seria, falando topograficamente, os últimos arcos costais da loja hepática, se a gente percutir, e a gente sabe previamente que aqui é a região de fígado, então a percussão ela é maciça, né? Mas quando a gente percute nessa situação aqui, clínica, de úlcera péptica perfurada, a gente vai ver, por causa dessa presença de ar, a percussão ficando timpânica. Então, uma região que previamente a gente sabe que é maciça, de repente ela vai ficar timpânica. E, na verdade, os livros falam que é um hipertimpanismo. Ok? É um hipertimpanismo. Até estendendo a explicação aqui, já que a gente falou de espaço de Traube, esse paciente, por exemplo, ele não vai ter o espaço de Traube livre, né? Não vai ter timpânico, ele não vai ter mais bolha gástrica, ele vai também ter uma maciez na loja esplênica, ali naquela região que a gente delimitou o espaço de Traube. Mas do lado direito a gente vai ver um hipertimpanismo. Esse hipertimpanismo, gente, que a gente vê na percussão da loja hepática, vou até escrever aqui, hipertimpanismo na percussão da loja hepática, isso vai ser o sinal de Jober. Ok? Que vai ser o sinal do pneumo peritônio. Ficou claro? Então, o sinal de Jober vai ser uma percussão na loja hepática, com a presença de um hipertimpanismo, sinalizando para o examinador, então, um pneumo peritônio. Ficou claro, gente? O outro sinal que a gente precisa falar é o sinal de Torres-Homem. E aí vamos olhar essa imagem aqui. Isso aqui é um corte de tomografia. E a tomografia, eu não sei se vocês estão vendo a minha imagem aqui embaixo. Dizem se sim, se estão vendo a minha imagem embaixo da tela, só para não precisar desligar o PPT. Ok. Ó, a tomografia é o seguinte, imagine se eu estou segurando uma linguiça, tá? Essa linguiça amarela aqui. Se eu cortar ela assim, ó, de forma transversal, e mostrar ela assim, entendeu? Pegar um pedacinho dela e mostrar de frente, isso é exatamente o corte de tomografia. Então, esse corte de tomografia que está na altura do abdômen superior, foi um corte da linguiça, né? Na altura do abdômen superior. E a gente está vendo essa região aqui que é do fígado. Região grande aqui do fígado. Essa região aqui é o arco, é a coluna vertebral, né? É uma vértebra na altura do abdômen superior. Então, esse lado é o dorso, essa região é a ventral, o paciente fica deitado em decúbito dorsal. E lá para dentro da imagem está a cabeça e para fora da imagem está os membros inferiores. É assim que é o padronizado da tomografia. E esse corte está a nível, então, do abdômen superior, como eu falei. Tá? A TC ela é um exame feito com o mesmo princípio do raio-x, só que a resolução fica melhor. Então, lugares radiopacos é um branco e lugares mais aerados é preto.
né? Então, e vai ter uma gradação muito maior do total preto para o total branco. Vai ter uma gradação aí de cinza, de tons de cinza, muito maior do que a radiografia. Tanto que a gente vê aqui, ó, isso aqui é gradil costal, a gente está falando de fígado, né? Os últimos arcos costais completamente branco, vértice completamente branco, mas aqui a gente vai ver um branco diferente do fígado. E no raio-x a gente não via tanta diferença assim. O fígado ele é bastante vascularizado, então por isso que a gente vê branco. Só que era para a gente ver a densidade do fígado toda igual a essa aqui. Vocês estão percebendo que tem uma densidade diferente dentro dele. Isso aqui não era para estar assim. Era para estar toda essa mesma densidade, porque o fígado ele é homogêneo, né? Formado somente por hepatócitos, que vão formando, confluindo até formar a víscera. Os lobo e fazer a víscera. Então, o que a gente está vendo aqui no meio? Com uma densidade diferente. Na verdade, é uma coleção líquida. O líquido acaba ficando mais ou menos radiopaco. Isso aqui é um sinal radiológico da tomografia de um abscesso piogênico, um abscesso hepático, piogênico dentro do fígado, um abscesso hepático. Por que eu estou trazendo isso para uma aula de semiologia? Eu não sei se vocês já escutaram falar nessa entidade nosológica aqui, que é a febre de origem indeterminada. Febre de origem indeterminada. A febre de origem indeterminada, ou de origem obscura, ele é muitas vezes é um desafio para o clínico descobrir o diagnóstico. Porque é um paciente pobre em sintomas e às vezes pobre em sinais. Então é uma consulta que acaba ficando mais dúvidas do que o que realmente está acontecendo. Porque o paciente pode vir somente com a queixa de estar tendo uma febre. E a febre às vezes ela não é alta. E aí os sítios infecciosos normais, pensar em aparelho respiratório, aparelho trato urinário, né? O trato urinário, vão estar normais, não vão ter sintomas nem sinais. E aí começa aquela investigação com o exame complementar, tentando procurar as causas de doenças infecto-contagiosas mais raras, doenças às vezes oncológicas, seja de tumor sólido ou tumor sanguíneo. Então vai essa busca de tentar encontrar a causa da febre. Mas existe uma situação que é bastante comum de febre determinada, que é o abscesso hepático, né? E é por isso que a gente está trazendo o abscesso hepático para cá. Talvez seja uma das causas mais comuns. E o abscesso hepático, ele traz uma alteração na semiologia. Se a gente fizer uma digitopressão na loja hepática, ou seja, na mesma região que a gente está pesquisando o Jober, na mesma região que a gente fez a ausculta da loja hepática, naquela mesma região, se a gente fizer uma digitopressão nessa loja hepática e o paciente sentir dor, isso vai sinalizar para o examinador o sinal de Torres-Homem positivo. Aí vejam só, gente. Esse paciente vai no teu consultório, você está lá atendendo no ambulatório e traz essa queixa principal de febre. Mais nada. E você começa a pensar, então, já que os sítios infecciosos não estão presentes, nem como sintoma, nem como sinal, você começa a achar que o paciente pode estar com uma febre indeterminada. Se no teu exame físico você faz tórax, cardiovascular, abdômen, e na maioria das vezes está tudo normal, você lembrou de pesquisar o sinal de Torres-Homem, ou seja, fazer essa digitopressão para ver se o paciente ia ter dor na região da loja hepática, se você lembrou disso e deu positivo, você pode fazer um atalho no seu diagnóstico final muito grande. Normalmente, esse sinal de Torres-Homem, a gente pode dizer que ele é patognomônico do abscesso hepático, e o paciente que teria que passar um catatal de exame complementar, principalmente de imagem, para tentar identificar a causa dessa febre indeterminada, você pode solicitar diretamente um ultrassom abdominal. A gente está mostrando um ATC aqui, mas fígado é muito bem visto no ultrassom abdominal. E o abscesso também seria facilmente diagnosticado assim.
Então, para o custo do sistema de saúde, às vezes para o custo para o paciente, para o tempo que se iria demorar para fazer um diagnóstico, né? Se a gente lembrou de fazer a pesquisa do sinal de Torres-Homem, foi um atalho para o nosso diagnóstico final muito grande. Então, fica aí a tentativa da gente explicar a pesquisa do sinal de Torres-Homem, como ele sendo uma dor, vai ser positivo quando a gente encontra uma dor a dígito-pressão da loja hepática. Ok, gente? Ficou claro? Querem que eu repita alguma coisa? Ok. A gente falou de espaço de trave. Ok. Vamos voltar lá para aquela imagem. O que a gente vai falar agora? A gente terminou a percussão e nós temos para falar sobre os sinais de apendicite, que a gente divide entre aspas, e os sinais de ascites para a gente terminar a oficina. Ok? Vamos lá. Os sinais que a gente chama sinais de apendicite, se vocês estão com aquela folha aí do checklist, é o sinal de Bloomberg, o sinal de Hobbes, o sinal de pessoas e, por último, o sinal do obturador. É o que a gente vai conversar agora. E o primeiro sinal que a gente vai falar, que é o de Bloomberg, ele não é exclusivo da apendicite, tá? Então a gente vai tentar desmistificar isso aqui. O sinal de Bloomberg, o de Hobbes, que é pessoas obturador, é pesquisa de apendicite. A gente pode dizer que é patognomônico. O de Bloomberg não. A gente vai explicar o porquê e vamos desmistificar isso aqui. O de Bloomberg ele é muito usado, né? Assim como o de Murphy, Giordano. O sinal de Bloomberg ele é muito usado. Ele é o chamado, eu prefiro esse nome do que de Bloomberg, que é o da descompressão dolorosa. Porque aí o nome já explica exatamente como é que é o sinal e como é que é a semiotécnica. Descompressão dolorosa. O que eu estou querendo dizer com isso? Descompressão dolorosa, o paciente vai sentir dor não quando você aperta. Então, não na palpação profunda. Ele vai sentir dor quando você solta, quando você descomprime. E em que situações isso vai ocorrer? Vocês sabem, gente, pela anatomia, que o abdômen ele tem a serosa, né, que é o peritônio, que é formado pelo peritônio visceral, que envolve as vísceras, e o peritônio parietal. Né? A diferença do peritônio parietal para o visceral, de forma clínica, né, é que o visceral ele dá uma dor ainda imprecisa no abdômen, por causa que as fibras aferentes são diferentes da do peritônio parietal. Então, e muitas doenças que a gente está falando aqui... Posso sim, Amanda. Você quer que eu repita o quê? Ah, sim. Então, eu estava falando que o peritônio visceral ele tem as suas fibras aferentes diferentes das fibras aferentes do peritônio parietal. Isso vai dizer o quê? Que a dor, quando acomete o peritônio visceral, ela é uma dor imprecisa no abdômen. O paciente não sabe apontar para onde está sentindo dor. E o curioso é que muitas das doenças inflamatórias do abdômen, e a gente está falando aqui de abdômen agudo, né, como a apendicite, a colicistite, a diverticulite, compromete primeiro esse peritônio visceral e o paciente vai sentir uma dor então imprecisa. Ele não sabe apontar para onde que é, mas ele sente um mal-estar, sente dor. A partir do momento que esse processo inflamatório evolui, o peritônio parietal começa também a ser acometido. E aí é diferente, que o paciente vai conseguir apontar exatamente onde ele está sentindo dor. Porque as fibras aferentes, as fibras álgicas, são diferentes da do visceral. E aí ele fala, agora eu estou sentindo dor aqui. Aí aponta para a fossa ilíaca direita. Então, vai sinalizar o que para o examinador ou para o médico? Que é um processo inflamatório que já pode estar num estágio evolutivo mais à frente.
porque o primeiro estágio acomete só o visceral. Por que a gente está dizendo isso? Porque o sinal de Bloomberg, da descompressão dolorosa, vai estar positivo, ou seja, essa descompressão vai estar positiva quando há comprometimento do peritônio parietal. Então, por isso que ele é muito usado na investigação do abdômen agudo. Mas veja, qualquer situação inflamatória que esteja comprometendo o peritônio parietal vai dar o Bloomberg positivo. Então, não vai ser só na apendicite, como muita gente tem essa visão na cabeça, que a gente quer desmistificar aqui. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a gente sabe que o apêndice fica localizado topograficamente na fossa ilíaca direita, ok? A gente não vai pesquisar Bloomberg só aqui, que é fazer a descompressão dolorosa só aqui. A gente vai fazer a pesquisa no abdômen todo. Então, a gente pode fazer de forma técnica em cada quadrante, considerando 4 quadrantes. Em cada um desses 4 quadrantes, a gente pode fazer a pesquisa. E o Bloomberg, ele vai ter alteração, ele pode ser alterado de forma localizada, sim, mas também pode estar alterado de forma generalizada. Isso vai depender da patologia que está ocorrendo, né? Então, o paciente com peritonite, ou seja, quando o líquido ascítico infecta, o paciente começa a apresentar uma peritonite, que chama peritonite bacteriana espontânea, é uma complicação comum do paciente com cirrose. Esse paciente pode ter o Bloomberg difuso em todo o abdômen. Ele vai estar com descompressão dolorosa em todo o abdômen. Inclusive, se é um paciente que está internado na enfermaria para compensar o quadro de cirrose, né, está muito edema de membro inferior, está muito ascítico, uma ascite volumosa, está querendo compensar esse quadro, se na evolução do dia a dia do médico, ele começa a perceber ao examinar o abdômen que ele começa a ter descompressão dolorosa difusa, a primeira coisa que vai aparecer na cabeça do médico é o paciente estar apresentando a PBE, que é a peritonite bacteriana espontânea. Pode confirmar até com exame de imagem, mas já autoriza ali um paciente cirrose com descompressão dolorosa difusa iniciar antibiótico terapia empírica, cobrindo aí gram-negativo e anaeróbio, né, que são os germes que normalmente acometem na PBE. Então, vamos lembrar disso. Bloomberg pode ser difuso e localizado, e se ele for localizado, não necessariamente vai ser na fossa ilíaca direita do apendicite, não. O paciente pode ter Bloomberg positivo na fossa ilíaca esquerda. Em que situação? Na diverticulite, por exemplo. O que seria diverticulite? É outro abdômen agudo inflamatório. Só que aqui vai ser uma complicação, uma palavra que é parecida com a outra, vai ser uma complicação da diverticulose. O que é a doença diverticular ou diverticulose? São os divertículos, os sacos que vão ter no intestino, e esses sacos podem inflamar, infeccionar e dar a diverticulite. Então, esses pacientes eles vão ter dor na fossa ilíaca esquerda, por quê? Porque a epidemiologia da diverticulose, ou doença diverticular, é acometer a porção final do intestino, cólon descendente e sigmoide. Ele se localiza normalmente nessas regiões, epidemiologicamente falando. Então, o paciente com diverticulite, estatisticamente, né, epidemiologicamente, vai ser acometido desse lado. Então, a grosso modo, entre aspas, é como ter um apendicite do lado esquerdo. É isso que o paciente vai apresentar, inclusive com a descompressão dolorosa desse lado. Então, lembrar que outras situações podem dar o Bloomberg positivo também. Mas a apendicite também dá positivo, né? Ou seja, na fossa ilíaca direita pode dar positivo. E aí a semiologia ela pede para a gente fazer a pesquisa da apendicite num ponto específico. Assim como a gente achou o ponto cístico,
topografia de vesícula biliar, também tem um ponto específico da topografia do apêndice. A semiologia chama de ponto de McBurney. E como é que a gente acha esse ponto? A gente vai traçar uma linha da crista ilíaca até a cicatriz umbilical. Tá? Vai dividir essa linha em 3. O terço proximal com a crista ilíaca vai estar a localização do McBurney. Aqui, ó. Aí a localização vai estar aqui. É o terço proximal. Então, se a gente fizer a pesquisa do Bloomberg nesse ponto e ter descompressão dolorosa positiva, vai estar sinalizando a apendicite aguda. Ok? Então, repetindo, assim como a vesícula biliar tem o seu ponto topográfico, o apêndice tem o seu ponto topográfico, que é a localização do terço proximal com a crista ilíaca. E esse ponto é chamado de ponto de McBurney. Ok? A gente vai ver vídeo da demonstração desses 4 pontos, 4 sinais que a gente vai falar agora, mais para frente. Vamos falar agora dos outros 3 sinais que são exclusivos da apendicite. O primeiro que a gente vai falar é o Hobsg. O que seria o Hobsg, gente? O Hobsg é a gente fazer uma compressão com a mão fechada na fossa ilíaca esquerda. O que vai ocorrer aqui? Vai haver um retrocesso do gás pelos cólons. Se o paciente tiver apendicite, ele vai sentir dor na fossa ilíaca direita. Então, repetindo, eu comprimo com a mão fechada, o punho fechado, como se eu fecho a mão como se eu quisesse socar a barriga do paciente, mas eu não vou socar, claro. Vai fazer uma compressão na fossa ilíaca esquerda e flanco esquerdo, para o gás retroagir pelos cólons. Se o paciente tiver apendicite, ele vai sentir dor na fossa ilíaca direita, quando a gente faz essa pesquisa. Esse é o sinal de Hobsg. O sinal do Pessoas. O sinal do Pessoas, deixa eu passar a outra imagem aqui. O sinal do Pessoas, gente, a gente precisa lembrar da anatomia do músculo ilho-pessoas. É um músculo que se origina talvez nas últimas torácicas, T10, T11, T12, e vai se inserir lá no fêmur. É um músculo importante para a estabilidade da coluna e no deambular. Né? Por que a gente está resgatando esse músculo aqui do nosso conhecimento de anatomia? Porque o psoas, ele passa por trás do apêndice, anatomicamente falando. Por trás do apêndice. Então, o que eu vou fazer? A manobra do sinal do psoas, eu vou provocar uma contração desse músculo acima do normal, ou seja, acima do que a gente precisa andar. Essa provocação da contração do psoas, se o paciente tiver um apêndice inflamado, ele vai sentir uma dor maior na fossa ilíaca direita também. Então, como que eu vou fazer essa provocação? O paciente deitado, tá, em decúbito lateral, vou pedir para ele levantar o membro inferior. Só que eu vou impedir. Vou fazer o que a gente chama de contra-resistência. Eu fazendo essa contra-resistência, ele vai contrair o psoas a mais e assim, num apêndice inflamado, o paciente vai sentir mais dor. Eu posso fazer essa contra-resistência tanto pedindo para ele abaixar a perna, eu impeço dele abaixar, ou levantar a perna e eu impeço dele levantar.
São duas medidas que a gente vai fazer a contração do pescoço aumentar. Se o paciente tiver um apêndice inflamado, ele vai sentir dor na fossa ilíaca direita. Ok? O obturador, que também é um sinal para a pesquisa de apendicite. Nesse caso aqui, a gente vai pedir para o paciente fazer uma abdução forçada. Vai fazer uma abdução do membro inferior. Uma abdução do membro inferior direito. E forçada por quê? Porque o examinador ele vai forçar uma abdução. E o paciente, se ele tiver o apêndice inflamado, ele vai sentir dor na fossa ilíaca direita. Ok? Vamos ver um vídeo. Vamos ver se fica melhor claro o que a gente está tentando falar aqui. Vocês querem perguntar alguma coisa antes de mostrar o vídeo? Ok, vamos lá. Vou mostrar isso aqui primeiro. Classicamente, na região da fossa ilíaca direita, de irritação peritoneal, que são extremamente importantes na identificação, no diagnóstico, do abdômen agudo, das dores abdominais. O sinal mais clássico, mais conhecido, é o sinal de Bloomberg, que é o sinal da descompressão brusca dolorosa. O sinal de Bloomberg ele é descrito classicamente na região da fossa ilíaca direita, para a identificação da apendicite aguda, em que ocorre irritação peritoneal. No ponto de McBurney, como identificar o ponto de McBurney? Você traça uma linha imaginária entre a cicatriz umbilical e a crista ilíaca antero-superior direito, divide essa linha em 3 partes iguais, e na transição entre o terço médio e o terço lateral, localiza-se o ponto de McBurney. Esse é o ponto onde se espera maior sensibilidade nos quadros de apendicite aguda. Então, o examinador, na identificação do sinal de Bloomberg, ele começa a palpação sempre no ponto menos doloroso para o ponto mais doloroso. Quando chega no ponto de maior sensibilidade, o paciente referidor vai identificar dor durante a palpação, mas essa dor tende a se exacerbar quando o examinador retira bruscamente a sua mão da parede do abdômen. Então, o paciente sente dor durante a palpação e tem uma exacerbação da dor durante a retirada. E se identifica sinais de peritonite, em que há uma inflamação do peritônio parietal. Outro sinal semiológico, na identificação de um tipo específico de processo inflamatório, é o sinal de Murphy. O sinal de Murphy ele está presente nos casos de colecistite, que existe a inflamação da vesícula. Ele é pesquisado no hipocôndrio direito, especificamente no ponto cístico. O ponto cístico localiza-se na linha hemiclavicular, em torno de 2 centímetros abaixo do rebordo costal, que é onde o examinador espera palpar o fundo da vesícula. Então, o examinador, mais uma vez, começa a palpação longe do ponto doloroso, até chegar no hipocôndrio direito. O paciente vai referir dor na palpação superficial, e o examinador, com a sua mão parada, pede para que o paciente inspire profundamente, por favor. Durante a inspiração, o examinador mantém a mão onde estava e pede ao paciente soltar novamente a expiração. Durante a expiração, o examinador aprofunda a mão
e pede para o paciente inspirar novamente. Durante a inspiração, o paciente vai referir dor e vai parar de inspirar. É a parada brusca da inspiração. Esse é o sinal de Murphy positivo. Então, mais uma vez, pede para o paciente inspirar. Na hora da expiração, aprofunda-se a mão e pede para o paciente inspirar novamente. Na hora da inspiração, o paciente vai referir uma dor importante e vai parar, vai interromper a inspiração. Então, é a interrupção brusca da inspiração, sinal de Murphy presente. Outro sinal semiológico que podemos identificar nos casos de apendicite aguda é o sinal de Hovsing. O que é o sinal de Hovsing? É a palpação dolorosa da fossa ilíaca esquerda, em que o paciente vai referir uma exacerbação da dor na fossa ilíaca direita. Qual seria o mecanismo? Qual seria a fisiopatologia? Quando o examinador pressiona a fossa ilíaca esquerda, na palpação profunda, ocorre um aumento da pressão dentro do colo e essa pressão se distribui igualmente entre os cólons até atingir, provocar a distensão do seco, que é onde fica localizado o apêndice. Então, o sinal de Hovsing é presente quando o examinador realiza uma palpação profunda na fossa ilíaca esquerda e o paciente refere dor na fossa ilíaca direita. Este é o sinal de Hovsing positivo. Outros sinais semiológicos na identificação da apendicite aguda são sinais em que o processo inflamatório atinge a musculatura paravertebral, a musculatura de dentro do abdômen. Os dois principais músculos examinados são o psoas, que nós tentamos identificar o sinal do psoas, e o obturador, que nós tentamos identificar o sinal do obturador. Como seria a identificação do sinal do músculo obturador? Em que nós vamos identificar a presença de um processo inflamatório na pelve, que não necessariamente significa apendicite, poderia ser alguma salpingite, uma doença inflamatória pélvica, ou mesmo diverticulite. Qualquer processo inflamatório pélvico pode irritar o músculo psoas e, portanto, pode dar o sinal tanto o músculo psoas quanto o músculo obturador. E podem dar o sinal do psoas e do obturador presente. Vamos identificar agora o sinal do obturador. Então, você vai fletir a coxa do paciente sobre o tronco. Nesta posição, você realiza uma rotação interna da coxa. Você realiza uma rotação interna da coxa. E pede para o paciente colocar uma força contralateral. Contralateral à sua mão. A dor durante esta manobra identifica a dor na região da pelve, a dor pélvica, ou na fossa ilíaca esquerda, ou na fossa ilíaca direita. Ao realizar esta manobra, significa o sinal do obturador presente, ou positivo. Vamos realizar do outro lado. Realizando o sinal do obturador do lado esquerdo, para identificação, por exemplo, de algum abscesso pélvico ou de uma diverticulite. Então, pedimos que o paciente realize uma flexão da coxa sobre o tronco e uma flexão do joelho e realizamos assim uma rotação interna da coxa. Pedimos que o paciente coloque força sobre a mão do examinador. O examinador não deixa que o paciente mexa na perna. E a identificação de dor, a presença de dor pélvica, significa o sinal do obturador presente. Ainda aproveitando esta posição, vamos realizar o sinal do psoas, que está presente nos processos inflamatórios retroperitoneais, em que ocorre a inflamação do músculo psoas. Por exemplo, um paciente que apresenta um abscesso perinefrético por uma pielonefrite complicada tende a cursar com inflamação do músculo psoas, ou mesmo a presença de abscessos do próprio músculo psoas, resultando em psoite, vai dar este sinal semiológico positivo, que é basicamente o estiramento das fibras do músculo psoas.
Então, pedimos para o paciente ficar em decúbito lateral, contralateral ao lado examinado. Neste caso, nós vamos examinar o psoas esquerdo. Vamos só posicionar um pouquinho mais, coloca o tronco um pouco mais para trás. Isso. Com o joelho semifletido, o examinador traciona todo o membro posteriormente. Dessa forma, ele vai provocar uma extensão, coloque a mão aqui, por favor, na cabeça. Ele vai provocar uma extensão das fibras, um estiramento das fibras do músculo psoas. Então, só mais uma vez, o examinador fica atrás do paciente, com o joelho semifletido, posiciona a mão no quadril e vai tracionar todo o membro. Caso o paciente refira dor na topografia do músculo psoas, é sinal de que o músculo psoas está inflamado, está com a psoite. Bem, gente, deixa eu fazer umas observações do vídeo. Ele falou sobre... Ele falou do uso do psoas em outras patologias que a gente não vai trabalhar na oficina com esse tipo de definição. Ele está usando o sinal do psoas, do obturador, para a questão da apendicite, né, como sinal de identificação de apendicite. É claro que o psoas se relaciona anatomicamente com outras estruturas, ele vai estar presente e até ele explicou uma maneira diferente de se pesquisar o psoas quando se quer investigar patologias diferentes de apendicite, né? Mas esse tipo de explicação é interessante para o conhecimento da gente, mas a gente não vai usar isso na oficina, porque a gente sabe que a oficina já tem muita informação, né? Esses 4 sinais que a gente está trabalhando aqui, a gente quis direcionar para a questão do apendicite no momento do aprendizado de vocês, já que a gente está aqui na Prática Médica 2 no período. Então, só ratificando o que a gente falou, a gente falou de 4 sinais. O Bloomberg, que a gente viu que ele não é exclusivo da apendicite, qualquer situação em que há descompressão dolorosa, né? Ou seja, qualquer patologia que esteja cometendo peritônio parietal pode dar positivo. E as 3 que a gente vai usar exclusivamente aqui na nossa oficina para apendicite, que é o Hobbs, o psoas e o obturador, eles vão estar presentes na apendicite, como a gente falou, e o psoas, repetindo a semiotécnica, a gente estimula a contração do músculo, né, fazendo uma contrarresistência, pedindo para o paciente elevar ou abaixar o membro, né, para que aconteça a contração da musculatura. E o obturador, a gente faz uma abdução forçada, onde nessas 2 situações, tanto no psoas como no obturador, o paciente vai referir dor na fossa ilíaca direita. Ok? O vídeo ajudou? Deu para clarear o que a gente falou? Ok. Então, para terminar a nossa oficina, falta a gente falar dos 3 sinais de ascite, que é o sinal do semicírculo, sim, é isso aí, Amanda. É assim que a gente aprende semiologia, né? A gente fazer a oficina propriamente dita, que é fazer o exame físico na outra pessoa. É nesse momento que a gente vai começar a aprender o exame mesmo. Eu até queria conversar com vocês no final, se vocês têm a possibilidade de fazer isso em casa, não sei, ou com o irmão, não sei, com o namorado, com namorada, enfim, uma maneira de vocês, já que eu vou apresentar o vídeo de eu fazendo, se vocês poderiam tentar continuar fazendo isso até a gente ter o nosso encontro presencial, e aí a gente já parava as arestas do próprio exame físico, propriamente dito, né? Mas vamos conversar isso no final. Deixa eu só terminar aqui esses 3 sinais de ascite. É o semicírculo de Skoda,
é o sinal de Piparote e o sinal da poça. Deixa eu botar a parte correta. A ascite, gente, a gente sabe que é o derrame de uma serosa, né? Que é o peritônio. A ascite a gente pode dividir de forma propedêutica. Quando a gente está diante de um paciente com ascite, muitas vezes a gente precisa usar de um instrumento que é a paracentese diagnóstica. A paracentese é você fazer uma coleta desse líquido, né? Ela pode ser terapêutica, ou seja, para você esvaziar um pouco o abdômen, mas não pode passar de 4, 5 litros, né? Que pode ter complicações hemodinâmicas. Seria a chamada paracentese de alívio, porque imagine só, um abdômen enorme, prejudica o paciente de respirar, né? O paciente fica dispneico, o ritmo intestinal, o paciente pode estar com constipação. Então, a paracentese de alívio tem esse objetivo sintomático, mas a paracentese diagnóstica é tirar alguns ml para fazer uma análise desse líquido ascítico. A análise macroscópica do líquido já pode dar alguns sinais, porque assim, a ascite, nessa classificação de análise do líquido, ela pode ser às custas de exsudato e às custas de transudato. Inclusive, é assim que o nosso raciocínio clínico para fazer o diagnóstico diferencial das causas de ascite vai começar, dividindo se esse líquido é um transudato ou é um exsudato, e isso vai dar a partir da paracentese, que vai ser feito. O que é o líquido exsudato? É o líquido purulento, né? São os casos, normalmente são ascites pequenas, não são ascites grandes, e são os casos de infecção bacteriana, são os casos de carcinomatose, implante. Infelizmente, o peritônio é um lugar que ocorre implante metastático, né, dos cânceres intraabdominais, câncer de fígado, câncer gástrico, câncer de cólon. Todos eles têm implante metastático, então pode ser metástase peritoneal ou, mais raro ainda, o câncer primário do peritônio. Então, vai dar um aspecto exudativo, sanguinolento e a ascite pequena monta. E a outra classificação é a ascite às custas de transudato, que aí sim são ascites mais frequentes, são ascites maiores, é um líquido mais claro, translucente, de forma macroscopicamente falando, e normalmente são as causadas ou a diminuição da pressão oncótica, né, ou o aumento da pressão hidrostática. Em que situações isso ocorre, ou ocorre as duas ao mesmo tempo? São as situações de cirrose, né, onde há uma hipoalbuminemia, né, e a fibrose do fígado vai aumentar a pressão hidrostática na veia porta, e vai justificar então a ascite por hipovolemia, aumento da pressão hidrostática. O paciente com ICC, ou seja, que já há comprometimento do lado direito do coração. As câmeras direitas vão fazer com que a congestão retrógrada, aumentando a pressão hidrostática, e o paciente vai ter tanto edema de membros inferiores e ascite, né? Tanto na cirrose como na ICC, também com comprometimento do coração direito, o paciente vai ter os sinais de edema de membro inferior importante, bilateral, e a ascite. Então, quando a gente vê esse paciente chegando no consultório, né, a gente vai ver um aumento abdominal. Então, um aumento, ou seja, um abdômen globoso na inspeção. E como é que a gente vai saber se esse aumento é às custas de sólido, né, massa, que é muito mais raro, ainda mais considerando o Rio de Janeiro, que o paciente tem acesso ao sistema de saúde, e permitir que um câncer chegue a esse tamanho é mais difícil. Ou se abdômen é crescimento às custas de líquido. Então, tem umas manobras simples de a gente começar a avaliar a ascite na beira do leito, ou na maca do consultório, né, para a gente começar a avaliar. Então, vamos tentar explicar aqui, que também faria parte de uma demonstração, né? Então, a gente usa esses três sinais, na realidade, os dois sinais, o piparote e o semicírculo de Skoda. O poça, a gente fala por fazer parte do conteúdo da semiologia da prática 2, mas ela não é muito mais usada atualmente. Eu queria falar primeiro do piparote. O sinal do piparote. Piparote quer dizer peteleco, né? Então, imaginando um abdômen ascítico, a gente pede ajuda ao paciente para botar a mão em cima do abdômen, e o examinador
ele está colocando a sua mão em um lado do abdômen e ele está fazendo um peteleco do outro lado. Até curioso nessa foto, agora que eu estou vendo, o examinador não está no lado certo do paciente, né? Pela foto aqui, ele está no lado esquerdo. Não sei se a foto foi teve uma versão, ou se o médico está no lugar errado mesmo. Ele tinha que estar no lado direito, fazendo o anteparo aqui e o peteleco ser desse lado. Mas, enfim, o que vai acontecer? O piparote, que é o peteleco, num abdômen ascítico, ou seja, com água, com líquido dentro, o paciente, o examinador vai sentir a vibração desse lado aqui. Então, é um exame simples, gente. O paciente põe a mão em cima para quê? Para ajudar a transmissão dessa vibração do peteleco. Esse é o objetivo dele colocar a mão. O examinador faz um peteleco desse lado e vai sentir na sua outra mão a vibração, tá? Não é para ninguém vai ver ondas surgindo aqui não. É só a transmissão da vibração que vai sentir desse lado. A vibração ela corre com muito mais facilidade no conteúdo líquido e no conteúdo sólido. No sólido a gente não consegue perceber isso. Então isso é uma maneira para você avaliar a ascite, o sinal de piparote. O semicírculo de Skoda seria como? A gente avaliaria o paciente em decúbito dorsal, depois colocaria num decúbito ventral, decúbito lateral, tá? E aqui no caso o paciente está em decúbito lateral direito. O que acontece aqui? Vamos fazer um esforço para imaginar, o paciente em decúbito dorsal, ele ter o dullness, quer dizer a maciez em volta do abdômen, né? Se a gente fizer uma percussão desse abdômen, a gente vai perceber mais essa região aqui de maciça e essa região aqui com timpanismo. E vamos até tentar achar a fronteira disso. O semicírculo de Skoda seria o quê? A gente põe o paciente em decúbito lateral. O que a gente vai perceber? Se a ascite está móvel, o líquido vai cair para o lado direito, quando põe o paciente em decúbito lateral direito. O líquido caindo para o lado direito, toda essa região azul aqui vai ficar numa região de maciez. E o timpanismo vai ficar para cima, que é a região que não está comprometida pelo líquido. Então, o que o examinador vai fazer? O examinador ele pode estar atrás ou pode estar à frente do paciente, vai depender de qual decúbito ele está fazendo, né? E ele vai começar a fazer a percussão dessa região aqui. E vai descendo, mais ou menos pela linha que está cruzando a cicatriz umbilical. Ele vai percebendo timpanismo, 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 timpanismo. Vai chegar um momento que ele vai começar a ver mudança dessa percussão para uma maciez. Se ele quiser fazer isso para o outro decúbito, o paciente aqui está em direito. Se quiser fazer para o decúbito esquerdo, ele vai fazer a mesma coisa. Só que aí o líquido quando vai mudar, como ele vai mudar de lado, o que estava maciço vai ficar timpânico e o que estava timpânico vai ficar maciço, porque mudou o lado do paciente. E é até interessante fazer em 2 decúbitos, que aí a gente tem uma avaliação se essa ascite ela não está encarcerada, né? É raro isso, mas é uma avaliação que pode ser feita nos 2 decúbitos para avaliar ao exame físico se ela está encarcerada ou não, porque com essa mudança do ponto de maciez para timpanismo, a gente vai perceber com a mudança de decúbito a ascite que a gente chama de ascite móvel, que a maioria delas se apresenta assim. Ok? Ficou clara a explicação? O que acontece se está encarcerada? Isso. Quando está encarcerada, ela não move. Por alguma situação mais rara, envolvido com a membrana do peritônio, o líquido pode ficar encarcerado numa região. Isso não é muito comum, mas a gente pode fazer essa avaliação quando a gente está fazendo a pesquisa do semicírculo de Skoda, já que a gente está avaliando o paciente em 2 decúbitos laterais, tanto esquerdo como direito. Okay? O sinopoça, que é o último, gente. Deixa eu botar no...
o sinal da poça, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para o paciente ficar em pé, com os cotovelos em cima da maca. Ele não é muito usado mais hoje. Ele era usado para avaliação de ascite de pequena monta. Então, o que acontece? Quando o paciente ficar em pé e com o cotovelo em cima da maca, ele vai formar um ângulo de 90 graus. Essa região aqui seria o abdômen e aqui o membro inferior do paciente. Então, ele ficando em pé com os cotovelos na maca, ele vai formar um ângulo de 90 graus. O que vai ocorrer numa ascite de pequena monta? Ascite de pequena monta seria ascite de pequena quantidade, né? Quando o paciente ficar em 90 graus, o líquido vai se acumular na região periumbilical. Quando ele fica com essa posição. Se não for uma ascite encistada, encarcerada, mas uma ascite pequena, de pequena quantidade, não tem como encarcerar. Então, o líquido ele vai escorrer entre as alças, né, entre o peritônio, e vai se acumular na região periumbilical. Só que, veja, gente, vocês lembram que a região periumbilical, nós sabemos previamente, na percussão, que ela é timpânica, porque a presença das alças jejuniliais predominam ali, né? Mas se acumular o líquido nessa região periumbilical, se a gente fizer uma percussão, igual como a gente fez no semicírculo de Skoda, né? Vindo da lateral do abdômen, seguindo a linha que vai passar pela cicatriz umbilical. Quando a gente estiver próximo da região periumbilical, a gente vai perceber a diferença de um timpanismo com uma maciez pequena que vai estar na região periumbilical, que a gente sabe previamente que ela é timpânica. Esse é um sinal que precisa ser demonstrado também. Fica difícil de explicar dessa maneira aqui. Essa explicação a gente faz antes de demonstrar. Então vai ficar mais uma coisa pendente no nosso encontro presencial. Eu vou só repetir a explicação. A gente pede para o paciente ficar em pé, colocar os cotovelos em cima da maca e vamos forçar ele ficar numa posição de 90 graus. Essa posição de 90 graus vai possibilitar a ascite de pequena monta, já que o sinal da poça é pesquisa para a ascite de pequena monta, esse líquido se acumular na região periumbilical. Região essa que nós sabemos que ela é timpânica por causa da presença das alças jejuniliares. Mas com a presença do líquido ascítico de pequena monta nessa região, a percussão dela vai ser maciça. Ok? Deixa eu ver se eu tenho alguns vídeos para mostrar sobre isso. Deixa eu voltar aqui para a minha playlist. Deixa eu só passar o anúncio do YouTube. Peraí. Vamos tentar ver o piparote, gente. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo. Deixa eu botar... Essa minha playlist são vídeos que estão no YouTube, que eu fiz uma playlist num canal meu. Eu posso depois compartilhar esse canal para depois vocês verem. E outros vídeos que eu vou botar mais para frente, se eu achar que seja um vídeo bom. Vamos ver como é que está esse sinal do piparote aqui. Sinal de piparote. Com o paciente posicionado em decúbito dorsal, solicite que posicione a face ulnar de uma de suas mãos na linha média de seu abdômen. Após isso, o examinador deve posicionar sua mão esquerda sobre o flanco esquerdo do paciente e realizar um golpe rápido e firme, com o indicador direito no flanco direito. O resultado é positivo em caso de o examinador conseguir sentir a sensação de uma onda líquida nas polpas digitais de sua mão espalmada. Ok. Tinha aqui... Deixa eu ver se esse aqui que é o semicírculo de Pesquisa de maciez móvel.
Com o paciente em decúbito dorsal, procede-se a percussão do abdômen em sentido transverso da linha média para os flancos, observando a transição do som timpânico para o submaciço e maciço do líquido acítico. Posteriormente, o paciente passa para o decúbito lateral oposto e o examinador mantém a percussão no flanco que está sendo avaliado. Percebe-se a substituição da maciez pelo timpanismo intestinal. Deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa. O da poça não vai ter aqui. Tem o do sinal de Jordano, que a gente não tinha falado, mas eu acho que Se você é fisioterapeuta ou está cursando a faculdade de fisioterapia, eu tenho uma ótima novidade para você. Sinal de Jordano. Com o paciente sentado, localize a região do ângulo costo-vertebral, na topografia renal, e percuta uma vez com a superfície ulnar do punho. O resultado é positivo quando o paciente refere dor no local da percussão, sendo indicativo de infecção ou inflamação. Ok. Cancelando. Ok, gente. Então, assim, esse sinal de Jordano, vocês lembram que era o sinal para a gente ver um paciente que tem pielonefrite, tem litíase renal, ou seja, sinais de hidronefrose. A aluna ali fez com uma mão só, mas a gente pode também fazer a punho-percussão. Isso a gente vai mostrar a punho-percussão, que seria dessa maneira, ou com uma mão. Os livros falam dessas duas maneiras. Eu prefiro fazer com as duas mãos, a gente vai demonstrar isso mais para frente. E o paciente sente dor na hora que a gente faz a pesquisa, né? Sinal de semicírculo de Skoda ficou claro? Vocês me avisam aqui no chat. Como é que foi feito? Ele chamou ali da massa 6 móvel, mas aquele ali é o semicírculo de Skoda. E o sinal do piparote. Só não tem a demonstração do de poça, que a gente demonstra isso mais para frente. Se vocês não tiverem nenhuma outra dúvida, para a gente terminar aqui então o nosso encontro, eu queria tentar mostrar o vídeo, que ele está aberto aqui, que é um vídeo que eu fiz com um grupo assim de rodízio, de uns 4 semestres atrás, que esse vídeo a gente acaba até disponibilizando todo semestre para vocês estudarem para a prova. Deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar o vídeo pelo Blackboard. Só um instantinho, gente. Vou sim. Ok, e esse vídeo está em MP4, está no meu computador, tá? Esse aqui é o laboratório que a gente costuma ter aula. Deixa eu só apertar o play. E aí, o que a gente vai fazer agora? O áudio vocês não vão escutar direito. Eu estou fazendo como se estivesse fazendo um exame físico mesmo. O checklist do início ao fim. Vamos fazer um esforço e tentar identificar, então, esse checklist nas coisas que eu estou fazendo. Tá? Para a gente tentar visualizar. Depois eu posso até repetir o exame explicando, mas vamos tentar ver ele completo e vocês tentarem identificar, então, todos os itens do checklist que está sendo feito. Deixa eu botar o vídeo para rodar. Não, peraí. Aí eu começo a fazer a inscrição estática, o paciente não tem informação, não tem hipnose, espero para fazer a sua favor. Assim já foi a inscrição.
E aí, gente? O vídeo ajudou? Conseguiram visualizar? Ah, sim. É isso aí. Isso aí é porque estava simulando a prova, né? Isso aí eu já tinha apresentado a oficina toda, a gente já tinha trabalhado tudo, já tinha demonstrado tudo. E isso aí foi uma conversa final, no final da oficina, para a gente mostrar como seria a prova, porque vocês têm 10 minutos para realizar esse checklist. Então, não foi o objetivo de explicar, esse vídeo, na hora que eu estava com ele, não foi o objetivo de explicar fase a fase do exame físico, já não era mais assim. Eu sei que eu acho que foi feito o vídeo ali, o exame foi feito em 6 minutos, alguma coisa, realmente é rápido, mas era o único material que eu tinha aqui de vídeo para poder mostrar a gente fazendo. Eu não tenho, na verdade, assim, tem semestre que vocês me filmam explicando, mas são de turmas passadas. Esse material é a única coisa que eu tinha aqui comigo para mostrar para vocês, mas eu sei que realmente foi rápido e aquilo ali é simulação de prova, né? Mas aí eu repito a pergunta, vocês conseguiram, porque vocês vão poder ver o vídeo todo, esse vídeo pode ficar disponível, vocês conseguiram identificar, era esse o objetivo que eu queria mostrar no vídeo, apesar de ter sido rápido, identificar as fases do exame físico. Porque é esse que seria o objetivo. Então, gente, vocês têm alguma pergunta da oficina inteira, alguma coisa que não ficou claro? Eu sei que vai vir muita dúvida quando vocês começarem mesmo a fazer o exame, né, na sua dupla. É esse momento que é o de aprendizado e é esse momento que vai vir as dúvidas. Isso acontece sempre em todo rodízio. Tem dúvidas que às vezes vocês não sabem que tem agora no momento. Só que esse tipo de problema vai ser solucionado mesmo com um encontro presencial. Mas ficou alguma dúvida de alguma explicação, de algum nome, de alguma coisa? O Bloomberg positivo, sem ser na fossa ilíaca, pode ser apendicite, sem ser na fossa ilíaca direita? Olha, Kaique, existem variantes anatômicas da posição do apêndice. Até se você fizer um resgate em livro de Atlas de Anatomia, você vai ver que existem posições diferentes, como se fossem variantes da população, né? O Bloomberg, na verdade, é a localização normal na maioria das pessoas. Então, esses variantes anatômicos, que são menos frequentes, então vai ter um entre aspas, né? Bem entre aspas, cada um vai ter o seu McBurney, vamos dizer assim, né? E aí o lugar de mais dor vai diferenciar, mas vai ser sempre as variantes anatômicas que eu lembro assim, vão ser sempre no quadrante inferior direito. Né? Pode não ser no McBurney, como a gente falou, mas vai ser no quadrante inferior direito. Eu não acredito que fossa ilíaca esquerda vai ser apendicite. Eu desconheço essa variante anatômica. Eu não sei se, por exemplo, o Sobota fala alguma coisa sobre isso. Você pode até dar uma checada, mas eu acredito que todas as variantes anatômicas sejam semiologicamente localizadas no quadrante inferior direito. Ok? O professor sabe dizer se a provinha da oficina será online, porque todos a questão da avaliação, gente, a gente está num momento de excepcionalidade e a gente não recebeu nenhuma orientação oficial, não. A Mônica ainda vai conversar com a gente como vai ser essa questão da avaliação, porque isso aí vai vir em orientação de coordenação, entendeu? Do curso e depois a coordenação da disciplina que centraliza a Mônica, porque a gente está num momento de excepcionalidade. Eu não sei nem se a avaliação vai ser exatamente como tem sido feita de forma presencial. Não tenho essa informação ainda. Eu acho que a preocupação nossa agora é realmente vocês aprenderem, né, fazer esse exame físico. Como vai ser a avaliação, eu não sei dizer, porque não foi dada essa orientação. Então, gente, é verdade. Não dá para ensinar semiologia 100% dessa maneira, mas
A gente tentou fazer o máximo, eu e os outros professores, né? Os outros vocês estão tentando fazer. Na verdade, vamos fazer o seguinte, tá? Obrigado, Natália. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue fazer isso com um namorado, com um irmão, com uma namorada, tentar, aos poucos, fazer esse checklist que foi deixado lá no material, né? Para ir desembaraçando, né? Depois, vamos ter aulas presenciais. Estou bastante... Pois é, a minha esperança é que também a gente vai precisar ter aulas presenciais. O que ficou acordado no momento é que a gente termina hoje, vai rodar de novo o rodízio, né? Mas que a gente está dando o foco do conteúdo teórico da oficina. É isso, o conteúdo teórico. O conteúdo prático a gente não está fazendo ainda. E quando a gente voltar, e que isso vai depender, inclusive, de ordem governamental, né? Prefeito, governador, quando autorizar as escolas, as universidades voltarem, precisar, então, ter com os 3 grupos, não só com o grupo de vocês, mas porque só teve um rodízio presencial, né? Os 3 grupos vão precisar passar nas 4 oficinas para fazer a parte prática, né? Com isso que eu estou contando. E a Mônica orientou a gente, então, fazer rodízios online do conteúdo teórico de cada oficina. Então, na quarta-feira que vem, vocês vão para o outro do rodízio, né? Vai vir um outro grupo para cá e a gente vai repetir essa parte teórica, mas sempre vai ficar pendente, né, a oficina propriamente dita. Isso está ficando pendente para finalizar no final do semestre, né? A gente não sabe o dia, porque eu acredito que a própria faculdade ainda não sabe, porque isso tudo depende de decisão de prefeito, né? Publicar um decreto, de governador publicar um decreto autorizando o dono das aulas das escolas da universidade. Mas a orientação que a gente tem da Mônica é essa: trabalhar somente o conteúdo teórico aqui na parte online, porque a parte prática está ficando pendente para a gente fazer isso num momento depois. Eu entendo, Juliana. Foi aquilo que eu falei lá no início, né? Na introdução da primeira aula. A gente não aprende a dirigir vendo a pessoa do lado dirigindo, nem tocar um instrumento somente assistindo uma pessoa. Né? A gente só vai aprender a dirigir e a tocar um instrumento tocando e dirigindo, automatizando essas funções. O exame físico é exatamente a mesma coisa. A gente não quer desvalorizar vocês lerem um livro, que é importantíssimo, né? E assistir essa aula aqui de novo, que também vai ser importante. Mas a gente sabe que não se aprende a fazer o exame físico olhando uma pessoa fazer. Não é assim que se aprende. Aprende o exame físico aprendendo e eu olhando vocês fazendo para corrigir os possíveis erros. É assim que a gente aprende o exame físico. E a gente espera, então, que depois desse conteúdo teórico a gente consiga se encontrar, sim. Essa é a orientação que a gente recebeu da Mônica até semana passada, que seriam 2 encontros para cada rodízio até terminar o conteúdo teórico. Então, na semana que vem, eu vou apresentar de novo a oficina para o outro grupo. E vocês vão rodar, seguindo aquela ordem de rodar o rodízio que foi explicada. Mas, eu acho, Natália, você é representante, se eu não me engano. A gente vai confirmar isso com a Mônica, se houve mudança disso. Mas até começar essa aula de hoje, a orientação foi essa, né? Como a gente sabe que a coordenação lá do curso sempre está mudando, porque as orientações vão mudando, a gente não sabe se pode mudar alguma coisa para a semana que vem, só que até agora a orientação foi essa, que semana que vem, então, é outro grupo que vai rodar o rodízio para a gente passar de novo as informações da oficina teórica. Ok? Então, a gente vai combinar assim, se for possível vocês fazerem isso, sei lá, com um familiar, namorado, iniciar a oficina, seria interessante vocês começarem a fazer, seguindo a nossa aula aqui. Eu vou ver se eu deixo o portal do YouTube que eu abri, o canal que eu fiz para mim, com os vídeos, até acrescentar alguns outros na playlist desse canal. Esse vídeo aqui talvez está disponível na aula, mas eu posso fazer o upload para esse canal também do YouTube. Eu não sei por quanto tempo a aula gravada fica na plataforma, eu não sei se fica até o final do semestre, só que eu estou colocando a aula gravada também nesse canal do YouTube, tá? Ela vai ficar disponível então para sempre, 15 dias, né?
Então não tem problema, porque eu estou baixando também a aula e estou fazendo um upload para esse canal do YouTube que eu vou deixar então depois o link para vocês. Que aí, se por acaso a aula não estiver mais disponível, mas lá na frente, vocês vão poder ver através do YouTube, ou a aula que ficar melhor, né? Porque como vai ter outros rodízios, se eu achar que a outra aula que eu dei foi melhor que essa, eu apago essa e ponho a outra. Mas, ou seja, o conteúdo teórico da oficina vai ficar nesse canal do YouTube, mesmo saindo da Blackboard. Ok? Então, assim, gente, qualquer coisa, então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu acho que pode falar, eu não me incomodo de responder o WhatsApp quando estou me dirigindo para a turma. Eu acho que pode falar via representante, não sei, a Mônica até sugeriu, não sei se isso seria possível, se vocês quiserem mandarem algum vídeo fazendo o exame físico, sei que vai ficar uma coisa mais pessoal. Inclusive nesse vídeo que eu mostrei, vocês perceberam que eu não expus o abdômen dela, né? Às vezes eu fiz o exame em cima da roupa, que aí por motivos óbvios, né? Mas no paciente não é assim. A gente precisa expor os 9 quadrantes, precisa pedir para o paciente desabituar a calça. Então, se vocês quiserem mandar um vídeo para mim, nesse esquema, às vezes até fazendo em cima da roupa, somente para observar se é meu técnico, não tem problema nenhum, tá? Pode mandar isso via representante e a gente faz as considerações que precisam ser feitas até o nosso encontro presencial aí. Ok, gente? Se vocês não tiverem, então, nenhuma pergunta, eu vou cancelar aqui, então, a transmissão e a gente vai encerrar a sessão. Pode falar, Natália. Isso, esse semestre tinha ficado assim. Cada semestre varia por causa do número de quartas-feiras disponíveis, mas esse semestre ficou isso mesmo, 4 aulas mais prova. Tinha ficado assim. Eu acho que isso foi até apresentado no plano de ensino na primeira aula, né? E deve estar no portal. Não sei se a Mônica mudou isso, mas deve estar. Ok, gente. Ok, então eu vou terminar a transmissão aqui.